corajosos e ousados ao ponto de subir um monte para encontrar a face de Deus? Essa sexta-feira você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Talvez se hoje te faltou ousadia, é hora de você adorar, é hora de você engrandecer o nome dEle, é hora de você dizer: Senhor, eu vou subir o monte, eu vou subir aquilo que desistiram, aquilo que deixaram, eu estou aqui. Você pode adorar, você pode engrandecer o nome do teu Deus. E vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na e vou fazer sim, sim. Até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram. E vou é porque a presença dEle está aqui e nos trouxe a este lugar. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Nessa noite, Senhor, nós tomamos posição dos Teus filhos. Pai querido, se há neste lugar algum espírito que não confessa o Teu nome, neste momento que Pai tem retirada, porque aqui estão os filhos de Deus, aqui estão os jovens que são libertos, porque nós cremos que diante do Senhor nós vamos bradar neste mundo e não há condenação nenhuma. Então que o Senhor use hoje, Pai querido, a minha vida, que eu venha ser um instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor possa desagravar os ouvidos, Pai, que o Senhor venha tirar as escamas dos olhos e que nós possamos estar na presença com os nossos olhos fitados em Ti. Em nome de Jesus, aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém aqui que não me conhece? Levanta a mão assim, se você não me conhece. Aleluia, glória a Deus. Meu nome é Ângela, eu sou líder na comunidade de Avivamento em Cristo. Faço parte dessa igreja há mais ou menos 5 anos. Sou casada com o homem mais lindo do mundo, que é o líder Vinícius. Sou mamãe de 2 preciosidades, que é o Bernardo e a Maria. E hoje eu faço parte da rede dos jovens mais avivados dessa igreja. São jovens da rede Benjamim, glória a Deus. E eu queria dizer para vocês que eu sou filha amada do meu Pai. Então, se hoje você acordou assim meio tristinho, meio caidinho, eu quero te dizer, você é filho amado do seu Pai. Amém? Vamos, vocês podem se assentar. Eu queria ler a palavra de hoje que está lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 38, que diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Glória a Deus, aleluia. Essa passagem ela é muito conhecida. Quem conhece a história de Marta e Maria? Glória a Deus. É uma passagem muito conhecida na Bíblia, onde nós vemos 2 irmãs, que tiveram uma única oportunidade. Marta foi conhecida como uma mulher que trabalha muito. Marta, ela
Quando você fala assim, ai, você está muito inquieto. Ai, porque você não para. Marta, Marta. Marta, ela foi conhecida pelo seu trabalho. Mas Maria foi conhecida pela sua prioridade. E hoje o Senhor, Ele está te trazendo aqui para te levar a essa prioridade, né? Porque muitas das vezes, em meio a tanto trabalho, a gente esquece qual é a nossa prioridade. Elas duas tiveram a mesma oportunidade. Foram duas mulheres que tiveram o mesmo encontro com Jesus. As duas. Mas cada uma se desenvolveu de uma forma diferente diante do Senhor. Se você for ver, bem no início do versículo, ele fala que Marta foi quem recebeu Jesus. Bem no primeiro versículo que eu coloquei, no versículo 38. Ele vai falar que Marta foi quem recebeu Jesus em sua casa. E talvez hoje você se identifique como Marta. Porque você até recebeu Jesus. Quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador aqui nesse altar, nós recebemos Ele, nós temos uma certeza que Ele é tudo na nossa vida. Mas no passar do tempo, no passar dos dias, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo de quem nós recebemos, que é Jesus. Nós recebemos Jesus, nós estamos dentro da igreja, mas às vezes nós não conseguimos parar. Nós não conseguimos parar um minutinho e nós não conseguimos ouvir. Quantas vezes já aconteceu comigo, e eu acredito que com a grande maioria, de a gente passar por um período onde a gente se sente frio, a qual a gente se sente vazio, mesmo dentro da igreja. Quantas vezes você já se pegou nessa posição de estar no lugar, na casa do teu pai, mas não conseguir senti-lo? E isso, para quando a gente está passando, é muito preocupante. Mas talvez seja a hora hoje de você parar. Talvez a rotina do dia a dia, ela está tão frenética, ela está tão acelerada, porque eu falo que tem horas que a gente ouve assim, né? O dia tinha que ter 25 horas. O meu dia, pelo menos, ele tinha que ter pelo menos 25 horas. Porque 24 já é pouco. Não. Talvez seja porque você não está conseguindo organizar as suas prioridades. E Marta, ela foi quem recebeu Jesus, mas ela não conseguiu parar. Ela não conseguiu priorizar aquele momento. Ela não conseguiu ouvir. Marta não conseguiu ouvir aquilo que Jesus tinha para ela. E por não ouvir, ela chegou até a questionar, a falar para ele: Senhor, o Senhor não vê o meu trabalho? O Senhor não vê o quanto eu estou fazendo? E enquanto a minha irmã, por que o Senhor não fala para ela vir me ajudar? A gente se identifica tanto com Marta, mas hoje é a hora da gente se identificar como Maria. Marta estava acelerada, Marta não ouviu, Marta não parou, Marta não conseguiu ver aquela situação. Sabe por quê? Porque Marta não estava naquele ambiente. E talvez nós estamos em ambientes proféticos, ambientes prontos, mas nós não estamos prontos. Nós não estamos naquele ambiente. Já Maria escolheu a boa parte. Maria foi aquela que priorizou o seu tempo, parou tudo para ouvir, para ver, para estar no lugar mais alto. Sabe qual é o lugar mais alto que você pode estar hoje? Eu vou dar uma de Rafa, fala: o que, Ângela? Sempre quis falar isso. O lugar mais alto que você tem que estar hoje, jovem, é aos pés do Senhor. O lugar mais alto que nós temos que estar hoje é aos pés dele. Sabe por quê? Porque às vezes nessa correria toda a gente quer estar em tantos lugares. A gente quer estar aqui, a gente quer estar no encontro, a gente quer estar no reencontro, a gente quer estar no Seja Livre, a gente quer estar na faxina, a gente quer estar em tudo. Mas a gente não está aqui.
E quando o Rafa fala assim, a gente precisa de jovens apaixonados, nós precisamos de jovens que venham com sangue nos olhos, jovens dispostos, nós precisamos de jovens que estejam aqui, jovens que estejam aliançados com o seu ministério, jovens que estejam prontos para ouvir uma repreensão e falar, é para o meu crescimento. O meu líder, ele não está me podando, ele quer me ver crescer. Nós precisamos de jovens que estejam aqui, que estejam dispostos para esse ministério. Porque de verdade, você vê uma sexta-feira com 2 cultos. 2 cultos que estão cheios de jovens. 2 cultos que tem pessoas dispostas. 2 cultos que tem um fogo, sabe? Os jovens que têm o avivamento, que são conhecidos por toda a região. Isso é porque vocês decidiram estar aqui. Talvez hoje você tinha outras prioridades. Talvez hoje você poderia estar em outros lugares. Eu não sei. Mas agora que você está aqui, para tudo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, não fala comigo não. Olha, põe o celular aí no silencioso. Porque é a hora de ouvir o que Deus tem para mim. E Maria foi conhecida, como eu falei, como aquela que serviu a Jesus de uma forma diferente. Não com o trabalho, mas que serviu a Jesus com a sua adoração naquele momento. Ela serviu a Jesus com a sua prioridade. Porque é como eu falei, servir sem Ele, sem estar com Ele, não é escolher a boa parte. Porque quando nós louvamos que tudo que nós temos, nós rendemos aos pés do Senhor, significa tudo. É entregar tudo. É entregar aquela capa que lá fora as pessoas te conhecem. É entregar tudo, é parar tudo e se derramar aos pés dele. E nessa história também, Marta e Maria, elas tinham um irmão. Quem conhece o irmão de Marta e Maria? Alguém sabe? Lázaro. Lázaro é um homem muito conhecido. Lázaro era o irmão de Marta e Maria. E Lázaro adoeceu, Lázaro morreu. E em João 11, se eu não me engano, vai falar até que Jesus chorou por conta de Lázaro. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas Lázaro, ele adoeceu e ele ficou, ele morreu e ele ficou 4 dias à espera de Jesus. A família, ficou à espera de Jesus. Mas eu posso te dizer uma coisa? Jesus chorou por Lázaro, mas Jesus, além de tudo, ele sabe o que ele fez? Ele operou o milagre da ressurreição. Quando nós perdemos um ente querido, a gente fica sem chão. Você imagina essas 2 irmãs nessa situação? Sem chão. Elas clamaram por Jesus, buscaram a Jesus, e quando Jesus chega, Marta até fala, deixa, meu irmão está morto, tem 4 dias, ele já está até cheirando mal. Ou seja, uma situação que era impossível. Uma situação ali que eu imagino que com 4 dias o corpo já estava em estado ali de decomposição. Mas para Jesus, nada é impossível. E através da vida de Lázaro, Marta e Maria, toda a sua casa receberam um milagre. Aí você me fala, mas por quê? Sabe por quê? Porque Jesus amava tanto Lázaro. Tanto que ele não só chorou por Lázaro, só porque era ele. Era porque Lázaro tinha relacionamento. Lázaro estava com Jesus. Lázaro viu os milagres de Jesus. Lázaro, ele era amigo de Jesus. Ele caminhava com ele. Em toda a sua casa viveu um milagre. E quando você está caminhando com Jesus, quando você tem essa vida com Jesus, não só você, mas toda a sua casa viverá milagres. Porque hoje talvez você seja um jovem isolado dentro da sua casa, ao ponto de olhar e falar, só eu vou para a igreja, só eu busco pela minha casa. Mas o que eu quero te dizer hoje é, priorize a presença de Deus. Porque se você prioriza, você vive milagre. E eu posso dizer por experiência própria, porque eu sou um milagre. Viver hoje aqui neste altar, ter um ministério, ter a minha família diante do altar, isso é um milagre.
E se assim aconteceu com Lázaro, se assim aconteceu comigo, por que não aconteceria com você, jovem? Sabe por que talvez você não acredita? Porque você mudou a sua prioridade. Porque talvez você está tão cheio de Marta, sabe? De um lado para o outro, que você não consegue parar e ouvir. Porque você não consegue parar e ver os milagres de Deus dia após dia. Eu falo que lá na nossa rede tem bastante jovem, né? E as pessoas falam, ai, os jovens do Da Paz são uma bênção. E os jovens do Da Paz são uma bênção. Sabe por quê? Porque eu vejo o milagre. Porque, queridos, eu não conheço todos vocês. Eu não sei quais são as dificuldades que vocês passam dentro da sua casa. Mas os que eu tenho pertinho, tem uns que eu olho e eu falo, esse é um milagre. Estar aqui numa sexta-feira, com muitas das vezes a sua casa sendo o ponto de encontro. Com muitas vezes dentro da sua casa, tendo tudo para você desfrutar. Todo o pecado. Talvez o relacionamento com seus pais, com seus irmãos, tendo tudo para te levar para o caminho contrário. E você estar aqui é um milagre. E o que eu levo de ensinamento além dessa história é que, como eu falei, Marta foi conhecida pelo seu trabalho. E vão ter momentos, jovens, que você vai precisar ser como Marta. Vão ter muitos momentos que o Rafa, a Cíntia vai fazer uma convocação e vai falar, cadê? Eu preciso de vocês, e vocês vão lá trabalhar, porque vocês fazem tudo com amor. Então vocês trabalham, vocês lavam esse chão, essa igreja no domingo ficou limpinha. Por quê? Porque vocês trabalharam como Marta. E vai ter esse momento que a gente vai precisar ser Marta. No encontro, lavar panela, né? No reencontro, cuidar dos encontristas, num grande batismo, num olhar para o Rafa e para a Cintia e falar, o que você precisa? Eis-me aqui, eu estou aqui. Hoje eu vou ser Marta, hoje eu preciso trabalhar, o que eu preciso? Vão ter esses momentos que você precisa ser como Marta. Mas vão ter os momentos que você precisa ser Maria. Talvez hoje a sua realidade com trabalho, escola, casa, família, faculdade, não te permita viver como Maria aos seus olhos, não aos olhos de Deus. Porque para Ele 1 minuto nosso é como 1 milhão de anos. E talvez hoje você parar ali 10 minutinhos para priorizar Ele e falar, Senhor, olha, eu preciso estar aos seus pés agora. Jesus, eu preciso agora do teu colo. Porque Ele é um Deus que cuida. E talvez você olhe e você fale, eu não sou compreendido dentro da minha casa, eu não sou compreendido pelos meus pais, eu não sou compreendido pelos meus líderes. Talvez seja porque você não está priorizando quem te compreende. Porque você precisa se colocar aos pés dEle, para que Ele possa curar suas dores, para que Ele possa, cuidar de você. E vão ter os momentos que você vai precisar ser como Lázaro. Vão ter os momentos que você vai precisar ter relacionamento. Relacionamento com Deus é coisa séria, irmãos. Relacionamento com Deus é prioridade. Porque eu sou casada, eu e o Vinícius, nós estamos juntos há 14 anos. E tem hora que eu olho, só pelo olhar dele, eu já sei que ele está nervoso. Eu já sei que ele não está bem. Ou tem momentos que eu já sei que ele está ansioso. Mas por quê? Porque tem relacionamento. Se você tem um relacionamento hoje, e você conhece essa pessoa só de olhar, é porque você prioriza ela. Você entende ela. O Rafa e a Cíntia, tem coisas que só a Cíntia vai saber. Só ela vai olhar e vai falar assim, hoje ele está com sangue nos olhos, segura. E vai ter momentos que, acho que o Rafa conhece muito mais a Cíntia, e ele sabe muito bem quando ela está nervosa.
Mas isso é relacionamento, irmãos. Isso é entrega, isso é prioridade. Quando você tem relacionamento com alguém, você prioriza o bem-estar dela. E não tem nada que seu pai não queira do que é te ver bem. E se você ama esse Jesus tão bondoso, tão perfeito, você também quer ver ele sorrir. E para ver ele sorrir, ele vai te fazer sorrir. Para ver ele sorrir, ele vai te ensinar. Para ver ele sorrir, ele vai te colocar nos braços e falar: filho, eu tô aqui. Então, aquele que anda com Jesus, que tem relacionamento com ele, é esse que nós precisamos ser todo o tempo. Existem momentos de Marta, momentos de Maria, mas que nós venhamos ser Lázaro todo o tempo. Que nós venhamos estar com Jesus. Porque não foi só Marta que serviu. Marta foi conhecida pelo seu trabalho. Mas nós temos um exemplo que eu até hoje não encontrei exemplo maior de trabalho, de servidão e de amor. Lá em Marcos 10, capítulo 42, vai falar assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações os dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de? Quem foi servo de todos? Jesus. Jesus, ele não veio aqui nessa terra em carne para ser servido, porque ele já era um rei. E ele poderia ser servido como todos os reis, como todas as pessoas de autoridade. Jesus, ele veio aqui para me servir, para te servir. Ele é o maior exemplo, meu irmão. E se você não conseguir aprender com esse exemplo, como vai ser? Jesus, ele foi o maior exemplo de trabalho, mas sim, ele foi o maior exemplo de sacrifício. Ele foi o maior exemplo de prioridade. Ele foi um exemplo de entrega. E Jesus, na sua trajetória, ele nos ensina algo muito importante: servir como Marta. Ele veio para servir a todos, mas ele também veio para adorar e para priorizar o relacionamento com o Pai. Como foi Maria que buscou aos pés do Senhor? Maria buscou a boa parte. E Jesus, ele não buscou só a boa parte. Jesus, ele buscou, sabe o quê? A perfeita vontade de Deus. Será que hoje você está disponível para viver a perfeita vontade de Deus? Porque talvez a perfeita vontade de Deus não é aquilo que você quer. Jesus, ele veio como sacrifício vivo. Jesus, ele entregou tudo. Ele não entregou só um pouco. Ele não entregou só no encontro com Deus. Ele não entregou só na faxina. Ele entregou tudo. Será que hoje você está disponível para entregar tudo? Será que hoje você está disposto a entregar tudo? Porque ele priorizou esse relacionamento. E eu até escrevi: não se acomode na boa vontade. Busque a perfeita vontade de Deus, mesmo que isso exija sacrifício. Jesus, ele foi o maior sacrifício. E se você e eu não conseguimos entender e não enxergar a perfeita vontade de Deus nesse ato de sacrifício, como é que seria? Lá em Mateus 26, 39, diz assim. Mateus 26, 39, isso. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Será que você está disposto? Porque nesse momento Jesus, antes dele ser levado ali à via dolorosa, ele teve o seu momento de olhar e falar: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Talvez hoje você está passando por um momento difícil. Talvez hoje você está num momento de dor, num momento de dúvida, num momento de preocupação.
Só que você precisa elevar os teus pensamentos, elevar as tuas súplicas a quem pode te recorrer, que é Jesus. Ele fala para Deus: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, que não seja feita a minha, mas que seja feita a tua vontade. Para viver a perfeita vontade de Deus, não é preciso só trabalho. Para viver a perfeita vontade de Deus, não é preciso só parar. É preciso entregar tudo. É preciso se colocar nessa posição. Se colocar nessa posição de filho, porque Jesus ali, quando ele fala para Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, ele está se colocando como filho. Ele está se colocando naquela posição e falando assim: olha, eu tô aqui, mas assim, se der, mas contudo, que não seja feita a minha vontade, que seja feita a vontade de Deus. É necessário renunciar e sacrificar. Repita comigo: renunciar e sacrificar, para viver a perfeita vontade de Deus. Nós andamos tão ansiosos, sabe? Nós estamos numa correria abençoada no trabalho, com a família, enfim, graças a Deus. E eu falo que tem hora que a gente precisa, hoje mesmo eu falei: eu preciso parar. Eu preciso parar. Eu preciso de um fôlego, porque a gente está tão ansioso e tão, tão atrapalhado com tudo. Tem hora que a gente não consegue mais enxergar um palmo à nossa frente, porque é tanta coisa. Então, que se hoje você sair daqui com essa palavra no seu coração de que você precisa parar para ouvir. Porque se a gente estiver em movimento, não tem clareza no nosso ouvir. Porque se a gente estiver acelerado, se a gente estiver angustiado, a gente não tem clareza para ouvir o que Deus tem para nós. E quem aqui está disposto a ouvir a voz de Deus? Quem aqui está sensível a ouvir a voz do Senhor? Porque essa tem que ser a nossa busca diária. Buscar ouvir a voz de Deus. Tem hora que você vai estar tão aflito que você vai falar: Senhor, só fala comigo. Jesus, espera, deixa eu parar um pouco tudo que eu estou fazendo, porque eu preciso priorizar a boa parte, que é estar aos pés do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque senão de nada vale todo o trabalho, de nada vale toda adoração assim, se você não estiver com Ele, não sentir a presença dEle. Então não aceite entrar neste ambiente e não sentir a presença do seu Pai. Não aceite estar no encontro com Deus sem sentir a presença do seu Pai, sem ter relacionamento, sem estar na casa dele, sem ter relacionamento, porque eu não entro na casa de quem eu não conheço. Imagina eu entrando na casa de uma pessoa que eu nunca vi na vida. Imagina eu invadindo o espaço de alguém. Você faria isso? Então não seja um desconhecido na casa do seu Pai. Tenha relacionamento com Ele, busque Ele, porque aí sim, você e a sua casa viverão os milagres do Senhor. Hoje, talvez o Senhor Ele nos peça para sacrificar isso. O tempo. Não é o que o seu dia precisa de 25 horas. É que você precisa hoje sacrificar o seu tempo. Às vezes o tempo no Instagram, no celular, um tempo de, conversa no meio do culto. É a hora de você priorizar ouvir a voz do seu Pai. Eu queria que devagarinho você fosse se colocando sobre os seus pés. Porque talvez aqui nós tenhamos pessoas assim, ansiosas, aceleradas. Mas agora eu queria que você fechasse os seus olhos. Porque de olhos fechados você não consegue, nada te tira a sua atenção. Então talvez nesse momento, talvez não, faça isso. Feche os seus olhos, entregue a Ele a tua aflição. O Senhor hoje Ele pede para a gente sacrificar e renunciar, para que a gente viva a boa parte. E a boa parte é estar aos pés dEle. A boa parte hoje é estar diante dEle, porque não existe recompensa do trabalho sem a presença dEle. O Senhor, Ele fala que todo trabalho
que é feito para o homem, ele é frustrado. Talvez hoje você pode estar numa posição de: eu preciso que o meu líder me veja, eu preciso que o Rafa me veja, eu preciso ser reconhecido por onde eu ando. Talvez hoje você está nessa posição e eu posso te dizer: não entra nessa não. Escolha a boa parte, escolha estar com Ele, porque o trabalho nas nossas mãos, ele é frustrado. Mas lá no versículo 42, ele diz que a boa parte, ela não será tirada. A boa parte do Senhor, ela não será tirada da sua vida. Feche seus olhos agora. Clame ao Senhor. Você pode colocar diante dele aquilo que está te acelerando hoje, aquilo que não está te conseguindo, que você não está conseguindo parar. E louva. Se derrama aos pés daquele que é digno de receber as suas lágrimas. Seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Hoje o Senhor, ele te chama para desacelerar. Hoje o Senhor, ele te chama para parar, para ouvir a voz dele, independente do caminho que você estiver. Porque muitas das vezes nós nos colocamos nessa posição de indignos, nessa posição de, daqueles que não merecem ouvir a voz de Deus. Mas eu posso te dizer, você é filho. E filho que escolhe a boa parte, que é ouvir a voz do Senhor, é esse que Ele quer. Então talvez hoje é o momento de você desacelerar. É o momento de você colocar diante de Deus as suas aflições. Talvez nessa noite entraram pessoas aqui que estão com esse sentimento, Tá tudo muito corrido, tá tudo muito acelerado, as coisas estão indo rápido demais. Hoje é noite de você parar. Hoje é noite de você ter sensibilidade para ouvir que o teu Pai te chama de volta. O teu Pai hoje, ele te chama para que você escolha a boa parte. Que você escolha hoje se colocar aos pés dele, diante de um altar. Que você escolha hoje se posicionar, se talvez você hoje não estava posicionado. Hoje é noite de você se posicionar diante de Deus. Hoje é noite de você